A ressoar. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. Eu quero convidar você agora para assistir junto comigo uma reportagem especial sobre essa triste realidade que muitas pessoas vivem diariamente. O termo bullying surgiu na Noruega na década de 80 e é originário da palavra inglesa bully, que quer dizer ameaçar, intimidar, amedrontar, tiranizar, oprimir, maltratar. Embora a denominação seja recente, o fenômeno é mais antigo que a própria escola e se repete continuamente em todo o mundo. Em 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, a Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, sofreu um verdadeiro massacre. O jovem Wellington Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola, armado com 2 revólveres, e disparou contra os alunos presentes, matando 12 deles com idades de 13 a 16 anos. E logo em seguida, suicidou-se. Porém, o testemunho público de sua irmã adotiva e o de um colega próximo apontam que o atirador era reservado e sofria bullying. O bullying são as intimidações, as ofensas morais, qualquer ofensa psicológica que incomode, que atrapalhe, que fuja da brincadeira normal, né? Uma brincadeira sadia, ela não é necessariamente um bullying, né? Às vezes uma brincadeira, uma piadinha aqui, não é necessariamente bullying. Nós não podemos também ser politicamente correto e falar que tudo é bullying. Mas assim, a partir do momento que a outra parte se sente ofendida, já chega a ser bullying. Então, apelidos, ofensas, brincadeiras maldosas, brincadeiras racistas, sexistas, brincadeiras discriminatórias. As ações nas escolas que são eficientes para enfrentar o bullying são ações preventivas. Então a gente tem feito um trabalho nas escolas e nas secretarias e junto com os educadores no sentido de promover diálogos restaurativos, encontros restaurativos, mediações de conflitos e outras formas preventivas de lidar com o problema. Então, no começo foi assim, eu entrei na escola, fui bem no começo, tinha 6 anos. Aí, tipo assim, quase ninguém na escola gostava de mim. Aí, uma vez teve um que chegou a me jogar do palco, o outro me chegou a me trancar no banheiro e me bater. Criança, tipo assim, quando se sente ameaçado, eles não contam aos pais. Eu não contei a minha mãe nem meu pai, guardei pra mim. Aí eu fui levando isso. Aí com 11 anos, na 5ª série, o menino chegou a me empurrar. Aí eu até cheguei a bater a boca, quebrei um dente do fundo. Mas tipo, eu não ligava muito. Eu ficava tipo guardando pra mim. Até que no dia que eu tentei até me suicidar. O que me impediu de me matar foi minha mãe, minha família. E, tipo assim, eu não cheguei a contar pra ela que eu tentei fazer besteira. Eu tô falando isso agora só pra vocês, só 2 pessoas sabem disso. Eu catei uma pilha de remédio da minha irmã, que eu não podia tomar, que é antialérgico, essas coisas. Aí eu ia tentar tomar, mas, tipo assim, quando é Deus e a minha família, eu fiquei com isso na cabeça. Assim, a pessoa, quando ela sofre bullying, ela vai ficando vazia e ela vai guardando pra ela mesma. Mas ela não pode fazer isso, ela tem que desabafar com alguém, ela tem que contar isso. Porque alguém vai saber realmente da verdade. Eu tinha vergonha de contar pra minha mãe. Até que um dia eu contei, eu falei que eles me ameaçavam, eles me pediam dinheiro. Aí minha mãe foi na escola, conversou, minha irmã me chegou a ameaçar os meninos. Aí tipo assim, hoje em dia eu não ligo mais. O primeiro ponto é reconhecer que o problema não é do jovem, o problema é do adulto, é do pai, é da mãe. Porque, primeiro, aquele jovem que sofre bullying ou que faz bullying, ele aprendeu tanto a dar ou a receber o bullying, a crítica, a não aceitação com as diferenças, aprendeu isso em casa.
Então não adianta nós virmos aí com uma apologia a ir dentro de escolas, a falar com os alunos, olha, você tem que aprender a lidar com isso, você tem que aprender a lidar com aquilo, porque o problema não é o jovem, não é o aluno, o problema é o pai e a mãe. O bullying, o que recebe muito bullying, são necessariamente alunos ou crianças, adolescentes, que nas suas casas, dos seus próprios pais e familiares, recebem o bullying. Dizendo, menino, você é burro, você não sabe, não presta pra nada, você vai ser igual ao seu pai, você é isso, você é aquilo, você tá gordo, você tá isso, você é magrelo. Ou seja, os próprios pais, de forma inconsciente, claro, não estou aqui como um juiz dos pais, não, até porque os pais também um dia foram crianças que receberam a mesma coisa dos seus pais, avós, bisavós, ou seja, mais uma vez, é um problema de gerações. Então eu enxergo duas pontas do bullying. A primeira, claro, vamos ensinar esses filhos, esses alunos a lidar com tudo isso, mas cara, vamos na escola, mas vamos mudar dentro de casa também o máximo possível de evitar as críticas, de evitar os xingamentos, as discussões calorosas entre marido, mulher, pai, mãe, porque tudo isso acaba sendo a raiz do bullying. Então assim, a grande sacada é aprender a ensinar, não aprender, ou ensinar os nossos filhos a destacar as qualidades, como ensinando eles, fazendo com eles. E aí, naturalmente, eles vão fazer com o próximo também. Como eles repetem o bullying, eles vão repetir o praising, as qualidades. Eu fui vítima de bullying com 9 anos até os meus 12. Isso me angustiou muito durante muito tempo. Eu era sozinha na escola, eu era muito amiga dos meninos, só que eu era sozinha. E quando eu chegava em casa para estudar, eu não conseguia, eu me sentia muito triste. E na hora de chegar na escola, eu não tinha vontade de ir, porque não era um ambiente que me agradava. Esse bullying partiu de uma pessoa que não gostava de mim, e muitas outras foram a favor dela, e ela não gostava de mim porque eu era mais inteligente que ela. Os professores sempre gostavam mais de mim. Essas meninas tinham inveja do meu corpo, da minha inteligência e de como os meninos gostavam mais de mim. No começo desse bullying, eu não tinha os dentes bonitos e não eram aceitos fisicamente. E começou assim, uma maneira de me humilhar. Sempre colocavam meu apelido de coelhinha. Uma das coisas que eu aprendi a lidar foi quando eu fiz um esporte que me ajudou muito a ter outras amigas e outro contato. Era um lugar que me aliviava muito, que eu gostava de estar. E depois de um tempo, muito tempo, quando aquilo se tornou angustiante demais para uma criança, eu pedi para minha mãe me levar numa psicóloga. Antes de eu ir na psicóloga, eu procurei ajuda na escola e fui instruída em realmente ir, né, buscar esse tipo de ajuda, porque eles não viam o que ocorria com ela, né, o que ocorria. E fui atrás dessa profissional e fizemos acho que umas 10 sessões. E numa dessas 10 sessões ela foi bem objetiva, dizendo que ela não tinha problema algum e que é aceitação, né? Aceitação. Ela tinha que se aceitar e as pessoas aceitam na medida do possível. Então era isso que estava acontecendo, que ela não tinha problema nenhum. As pessoas amadurecem. Eu acho que o bullying, ele está presente em todos os lugares e a pessoa tem que saber lidar com isso, apesar de nenhuma das maneiras serem uma coisa saudável. Mas quando você cresce, você percebe que aquilo foi pouca coisa, fez parte de você, mas foi pouca coisa do que você viveu. Então eu acho que quando você cresce, você está focado em outras coisas, está focado no seu futuro. Eu acho que a juventude de hoje é muito difícil a gente comparar. Nós
brincávamos com todo mundo, só que a gente não excluía as pessoas. Hoje eu vejo que as pessoas excluem um pouco mais. E a própria tecnologia hoje, com esses celulares aí, faz com que as pessoas se conversem uma do lado da outra pelo celular. Eu acho que a relação humana ficou um pouco diferente. Hoje eu fico tranquila, sabe? Daqui para frente ela vai estar numa faculdade, ela vai ter outros desafios e eu estou tranquila. Hoje eu estou tranquila. Quando você tem um filho, você imagina ele lá na frente. Mais lindo, maravilhoso, você está imaginando, mas espera, é um trabalho, é um processo. Você tem que começar a plantar essa sementinha agora, para ela chegar lá na frente e falar assim, nossa, ela alcançou, mas eu participei junto. Você tem que participar da vida. E você, para isso, você tem que plantar suas sementinhas em cada etapa e adubar. Adubar constantemente, porque aí você vai ver que a tua semente não só germinou, como vingou. Para provar que as palavras têm poder e tudo o que dizemos influencia as direções de nossas vidas, o japonês Masaru Emoto realizou uma experiência com arroz e água e conseguiu provar que amor, ódio e indiferença, quando proferidos, fazem toda a diferença. O experimento consistiu com 3 potes de vidro contendo a quantidade idêntica de arroz e água. Em cada um deles, Masaru depositou uma energia diferente. No primeiro, foi transferido o amor e citada a frase "obrigado". No segundo, o propósito foi ódio e Masaru repetiu todos os dias a palavra "idiota". E no terceiro, ele apenas ignorou. Depois de um mês, o resultado foi absolutamente impressionante. No pote do amor, o arroz estava fermentando naturalmente. No pote do ódio, os grãos se transformaram em uma substância escura. E no pote ignorado, o arroz embolorou e já estava caminhando para a decomposição. Enxergo o suicídio, enxergo essa grande corrida para o mundo virtual, né? Essa grande presença hoje. Hoje as pessoas são muito mais presentes no mundo virtual do que no mundo real, por um motivo muito simples. Elas conseguem no mundo virtual o que não conseguem no mundo real. Consegue atenção, consegue like, consegue coração, consegue curtir, coisa que dentro de casa um pai e uma mãe entra e sai de casa, não olha no olho do filho, não abraça o seu filho, não pergunta como é que foi seu dia, filho, como é que você está, filha? Você está bem? Não dá um abraço no seu filho. Gente, bullying deve ser chamado para fazer café. Bullying nunca vai fazer particularmente da sua vida, se você se abrir com alguém. Não fique escondendo, não fique guardando isso pra você, porque gente fria é gente morta. Quanto mais você guarda, mais você se prejudica. Fala pra sua mãe, fala pro seu pai, fala pra sua amiga, seu amigo, alguém da sua família. Só não guarda pra você, porque isso é ruim. Vocês que estão passando por momentos difíceis, que acreditem que qualquer pessoa passa e qualquer ambiente isso acontece, desde o trabalho, numa faculdade, aprendam com isso, amadureçam com essa fase da vida de vocês. Vai ser passageira, tentem colher o máximo de coisas boas, não só isso. Sejam felizes e façam sempre o que vocês quiserem e sejam vocês mesmos. Se ninguém gostar de vocês, tudo bem. Vocês se gostam, isso que é importante. Quem está aí nos acompanhando, precisamos urgentemente fazermos esses filhos sentirem-se parte da nossa família. E como eu faço isso, Rodrigo? Muito simples. Primeiro, olhando no olho do seu filho. Olhando no olho e sentindo, percebendo. Porque se você como pai, você como mãe que está nos acompanhando aí, olhar nos olhos do seu filho, você vai perceber se ele está feliz, você vai perceber se ele está preocupado, se ele está com medo, se ele está com raiva. Então quem está nos assistindo é pai, é mãe, comece a dar. Comece a dar, mesmo sendo artificial num primeiro momento,
Porque claro que vai ser artificial, vai ser mecânico, vai ser desconfortável, porque eu nunca fiz isso. Só que é muito mais desconfortável, dolorido, nós vermos filhos nossos morrendo ou recebendo bullying, entrando em depressão, em crise de ansiedade, tão jovens e se autodestruindo, porque nós, pais e mães, não queremos sair da nossa zona de conforto. Ah não, é desconfortável, ok. Então permaneça no desconforto e você verá inevitavelmente o seu filho seguir esse caminho. O bullying é realmente um assunto sério que merece toda a nossa atenção. Atenção, pais e professores, fiquem atentos ao comportamento das crianças. Eu tenho certeza que com muito carinho e diálogo nós vamos eliminar este grave problema da nossa sociedade. Contem com o Ressoar